Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a Casa da Opinião, aqui é a pedra fundamental do grupo. Bom, em primeiro lugar, um abraço muito apertado, mas apertado mesmo no meu irmão, no meu companheiro, no meu camarada, naquele que eu acho o maior repórter investigativo da televisão e do rádio brasileiro, principalmente do rádio brasileiro, desde que eu me conheço por gente, que é o Agostinho Teixeira. Acho que não tem ninguém parecido com o Agostinho Teixeira. O segundo está longe de fazer reportagem investigativa como o Agostinho faz, né? Pela capacidade que ele tem. Muito do sucesso do programa Manhã Bandeirantes se deve a ele, porque ele sempre fez as melhores reportagens e ele sempre colocou assuntos em pauta do seu interesse. Ele é um cara que luta pelo povo nas reportagens dele, e ele é um cara que é imprescindível na Rádio Bandeirantes. É um cara fantástico. Sempre foi como pessoa, um cara muito tímido, e que as pessoas reconhecem como um gentleman e reconhecem também como um profissional extraordinário. Eu digo isso porque ontem o Agostinho, no final do programa, teve que ir embora porque a esposa dele, a Tatiana, foi atropelada por uma moto na faixa de pedestres. Porque as pessoas estão cheias de ficar em casa e vão dar uma andada para espairecer e daí por diante. E, de repente, um cara de moto veio e atropelou a Tatiana, que teve 2 pequenas fraturas, mas, graças a Deus, dos males o menor. Está no hospital. Quando a gente fala em ir para o hospital, você já fica com o pé atrás. Mas sempre lembrando, hein? Quando você precisar ir para o hospital, vá para o hospital. Tem gente que está morrendo de infarto em casa. Porque o cara começa a sentir dor no peito. Não vou no hospital porque tem coronavírus. Não interessa. Você vai morrer de infarto. Ou de outra doença que você pode ter, ou de um acidente que você pode sofrer e não ir para o hospital. Então, tem que ir para o hospital quando você precisa ir para o hospital. Mas há risco. Risco há em todo lugar. Risco há de você botar o nariz para fora de casa e o bicho está no ar. Então, a gente tem que enfrentar isso. Graças a Deus, a Tatiana vai se recuperar. Não foi tão grave como poderia parecer. O judeu pensa muito bem nesse aspecto. Eu admiro demais o povo judeu. Tem meio que uma piada em um dito judeu. Tipo assim, quando você vai e risca a roda do carro, quando o sujeito é barbeiro, navalha, sei lá como chama, para dirigir, e eu sou um horror para dirigir, eu sou péssimo para dirigir. Aliás, nem gosto de dirigir, eu odeio dirigir e não gosto de carro. Realmente não gosto de carro. Eu andei comprando carro durante muito tempo por um motivo específico, que não vem ao caso, mas não gosto muito de carro. Mas sou péssimo para dirigir, sou horroroso para dirigir. Então, normalmente eu pego a famosa guia, né? Aí você fica pé da vida, riscou a roda do carro e tal. O judeu fala assim, sim, mas você podia ter atropelado alguém e matado, você podia ter se envolvido num acidente mais sério e morrido, você podia ter caído num abismo com o seu carro. Então, é aquela história dos males, o menor, né? E nada melhor que o povo judeu, perseguido a vida inteira, para dar uma perspectiva positiva da vida, não é? Tiveram 6 milhões de vítimas daquele canalha nazista, fascista do Hitler, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e foram perseguidos a vida inteira. Então, esse senso de humor e de preservação ao mesmo tempo vale para todo mundo. Podia ter sido pior, e já a Tatiana, esposa do Agostinho, que aguenta o Agostinho há tanto tempo, como a Matilde bem aguenta, já ela está fora do hospital. Agora, a gente bateu outro recorde, tá? Se fosse a Regina Duarte, cantaria aqui o recorde. Se fosse a ex-ministra da Cultura, ela cantaria aquela música lá, do recorde brasileiro aí, e vibraria, talvez, ou coisa parecida.
1.179 mortos. Eu não sei, eu estava meio que dormindo. O Garrafa, confere aí quantos morreram nos Estados Unidos em um dia. 1.255. 1.255. Quer dizer, eu disse aqui que a gente ia chegar perto dos americanos e já estamos chegando. Mesmo porque lá eles devem fazer a curva de volta antes da gente. Se eles pegaram a curva para subir antes da gente, vão fazer a curva da descida antes da gente, claro. E porque tem mais recursos, mais condições, não é? Do que a gente para fazer pesquisa, tratamento, enfim, isolamento. O cara manda... quanto está valendo o dólar, o Garrafa? Quase 6 paus. O cara manda $1.200 para o trabalhador americano. Sabe quantos caras perderam emprego nos Estados Unidos nessa última semana, o Garrafa? Você tem ideia? Quanto? Não sei não. 3 milhões de pessoas. Nossa. Sabe quantos desempregados tem nos Estados Unidos? Você já ouviu falar? Pensou na sua jovem vida em ouvir falar disso? Não, desse jeito não. Quase 40 milhões de desempregados só na época do Covid. Quase 40 milhões de desempregados. E é proporcional, né? Porque eles têm 330 milhões de habitantes, a gente tem 210. E aqui dizem que nós temos 13 milhões de desempregados. Eu acho que isso é mentira. Se a gente não estiver batendo já os 20, 25 milhões de desempregados, é barbada, né? Mas lá eles têm quase 40 milhões de desempregados. Ah, mas eles podem manter um isolamento social? Claro que podem, porque o cara manda $1.200 em cheque para casa de cada um. $1.200, você põe aí o dólar a 6 paus praticamente, né? Então o cara tem uma grana para se segurar em casa. Fora isso, que o cara já guarda dinheiro para a faculdade do filho, da filha e tal. Então o cara tem reserva. Aqui a reserva que a gente tem é zero. O cara está no cheque especial. Zero não, é menos que zero. O trabalhador brasileiro vem de uma recessão desgraçada no ano passado, que foi a pior recessão que o brasileiro já enfrentou até agora. Não tem dúvida. Então o cara já está sem nada. Eu vivi durante muito tempo essa fase do cheque especial. Você não sai do cheque especial, porque o banco cobre você pelas pernas. Você já viu o banco ajudar alguém? O Amador Aguiar, que criou o maior banco do Brasil, que é o Bradesco, né? A maior instituição financeira do Brasil, que é o Bradesco, a única coisa que ele tinha de parecido comigo é que ele não gostava de usar meia. Aliás, eu tô de meia hoje, ó, Garrafa. Ó. Meia e chinelão, tá vendo aqui, ó? Porque eu acabei de acordar. Bonito não, é horrível. Tanto o chinelo quanto a meia. Mas é o seguinte, ele falou assim, ó, meu filho, nunca precisa de banco. Se você precisar de banco, você tá ferrado. E não é verdade, você cai no banco, você tá ferrado. O banco ganha muito mais que você. Então o cara não sai do cheque especial. Imagine você, já vindo de uma recessão, sem dinheiro nenhum em casa. Aí o cara fala assim, ó, você vai ter que ficar em casa, velho, senão você vai pegar o coronavírus. Só que já tem o vírus da fome. Eu vou insistir, quando a gente bateu 1.179 casos, é claro que a gente tem que pensar na ciência. Não como dizia aquele cara que eu acho que foi hipócrita durante a gestão dele, com o negócio de não abandonar paciente, e quando abandonou, saiu cantando, o tal de Mandetta, entendeu? Saiu cantando, é a vida, é a vida, é a vida, e abraçando as pessoas. Ela foi político durante o cargo dele. Não daquele jeito, mas é claro que você tem que ter cuidados totais para com a população. Quando foi feito aquele anúncio do Andrew Cuomo, que é contrário ao Trump, e era a favor total ao isolamento, dizendo que ia desobedecer o presidente da República se o presidente da República dissesse alguma coisa contrária ao isolamento social, quando ele divulgou que as pessoas contaminadas estavam mais dentro de casa do que de fora, que iam para o hospital e, por consequência, morriam mais, estavam presas dentro de casa, nunca mais se falou daquilo. Ou porque o controle naquela divulgação era pequeno, o número de pessoas era pequeno, acredito que não,
porque é o epicentro da doença, a cidade de Nova York e o estado de Nova York. Então, ele, baseado em dados, ele falou aquilo, mas deve ter sido aconselhado a não falar mais e a calar a boca e tal, porque ele tinha lá a sua razão. Não sei se cientificamente, de todo modo, tinha a sua razão, mas aquilo não era pesquisa, aquilo era dado. Dado significa fato, coisa que aconteceu. Então, a maioria das pessoas que foi para os hospitais americanos do estado de Nova York, da cidade de Nova York, estava presa dentro de casa. Por quê? Não sei, não sou cientista. Presumo porque demoraram demais em começar o isolamento. Por consequência, ou trancafiaram já pessoas contaminadas, ou nas famílias, principalmente das periferias americanas, né, alguém saía para trabalhar e voltava, e também como aqui nas comunidades há falta de espaço, não há como você reservar um quarto especial para as pessoas de risco, de mais idade, e essas pessoas foram contaminadas, até as mais jovens. Porque alguém sai para trabalhar da casa. Dificilmente você tem uma residência em que todos da casa ficam confinados, todos são do grupo de risco e não podem sair. A maioria das residências, a maioria das casas e tal, principalmente na periferia, e o Brasil nada mais é que uma grande periferia. Aqui a divisão de renda é nojenta, aqui só tem pobre e poucos ricos, então a maioria sai para trabalhar e volta e contamina quem está em casa. Você acha que um cara que mora na comunidade tem casa de 18 cômodos, reserva um cômodo para mamãe, um para o vovô, um para a vovó, coisa nenhuma, você entendeu? Então é casinha pequena. Então, ou porque o cara já estava confinado em casa, ou então quem sai para trabalhar volta com o vírus e às vezes é assintomático e contamina quem está em casa. Estou dizendo isso porque vai ganhar proporção essa história do lockdown que pode ser anunciado na quarta-feira aqui em São Paulo. Vai ganhar. Há 1.179 casos divulgados, chegamos pertinho dos Estados Unidos, já passamos Espanha, já passamos Reino Unido, já passamos Alemanha, não sei, acho que passamos até a França, só não passamos a Itália. Aliás, a Itália divulgou o quê? 30 mil casos de pessoas mortas. Já se descobriu que pela notificação de anos passados é possível que tenham morrido no mínimo de 46 mil a 50 mil italianos. E nenhum dado é certo, porque não se tem testes. A doença foi muito rápido, esse bicho se espalhou de uma maneira muito rápida, ele se espalhou como rastilho de pólvora, quando as pessoas perceberam, e a China, de alguma forma, cometeu um erro grave, não sei se intencional ou não intencional, não me interessa, quem tem que analisar isso é quem vai investigar como que esse bicho escapou da China, não sei, não me interessa, não tenho teoria da conspiração. Mas os chineses erraram. Primeiro erraram sempre por um motivo, política, né? É um governo fechado, lá ia ter eleições em Wuhan ou coisa parecida, e o partido não deixou que divulgassem que desde talvez novembro, nem em dezembro, já houvesse caso de um vírus letal. E por coincidência, o cara que começou a divulgar esse vírus morreu. Ele foi chamado à polícia, parece que deram um cacete no cara e o cara morreu, um jovenzinho chinês. Por coincidência, dizem que ele morreu contaminado pelo coronavírus. Essa é a história que eu tenho que acreditar. Eu não sou investigador, mas de alguma forma esse bicho escapou da China e começou a matar gente pelo mundo inteiro pela velocidade com que ele se propaga. A diferença dele perto de outros vírus, eu já disse aqui, não é nem a letalidade, a taxa de pessoas contaminadas e mortas ou curadas é muito menor do que de outros vírus, que são muito mais letais do que ele, que matam mais do que ele. Por isso ele sobrevive mais no corpo humano, mas ele se propaga mais rapidamente, principalmente pelo ar, o que é uma tragédia. É o tipo de arma química que ninguém gostaria de enfrentar, a humanidade não gostaria de enfrentar. Para dar uma notícia boa, porque vão começar a falar em lockdown já de novo. E eu repito, o Brasil não é um país que você pode tratar
como as outras potências todas contaminadas. Eu falei até agora só de superpotências econômicas que estão aí tentando frear uma queda no seu produto interno bruto que chega a 10%. Só nesse trimestre, a Rússia, por exemplo, que é um país emergente como o nosso, mas tem um potencial tremendo, anunciou quase que 9,7% de queda no produto interno bruto, que deve dar quase 5% no produto interno bruto de uma potência, né, da segunda potência militar do mundo. Em um ano deve dar 5%, que é um desastre na economia russa. Como a Alemanha tem um desastre, uma economia sólida, anunciou 6,6% no trimestre a queda do PIB, todos têm um PIB baixíssimo. A China, que pode sair ainda mais fortalecida que os americanos pela contaminação menor, não se fala mais em crescimento na China, quando todo ano você via crescimento chinês de 11%, 12%, 13%, enquanto o mundo ou crescia 0% ou crescia perto de 3%, 4%, que já é muita coisa. O Brasil comemorava que podia chegar a 4,7% de crescimento ou coisa parecida. A China já não anuncia crescimento. Os americanos vão ter uma quebra grande na economia, violenta, que talvez só se recupere em 2 anos. Tem 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos. E, repito, o cara ganhando uma grana do governo muito maior do que o nosso auxílio emergencial, porque é o que tem para hoje. O que o Brasil tem para dar é isso aí. Pode aumentar um pouco mais? Pode. Mas tanto que o Paulo Guedes disse que talvez aumente as parcelas, além das 3 parcelas do auxílio emergencial, só que aí cairia para R$200, porque não tem dinheiro para pagar. E não deve ter mesmo, né? Porque as nossas reservas estão sendo todas utilizadas aí na manutenção da economia e na tentativa de pagar brasileiros que ou perderam o emprego, ou tiveram o negócio fechado, ou que precisam da grana do governo desesperadamente para sobreviver com o auxílio emergencial e com o Bolsa Família. Então não tem muita perspectiva para o Brasil. O Brasil é onde mais você tem que observar a relação ciência e economia. Mas, Datena, primeiro lugar é a preservação da vida, como está falando o governador de São Paulo, como estão falando os grandes cientistas, o prefeito de São Paulo e tal. Sim, só que eu repito, o Brasil é um país injusto, é uma grande periferia. Não dá para você falar da morte da patologia só, sem esquecer a morte das pessoas que vão morrer de fome ou que já morrem de fome no vírus da fome que existe no Brasil muito antes dessa doença. Muita gente morre de fome, sem você saber, no Brasil, muito antes dessa doença. Se não morre de fome, chega perto de morrer de fome. E agora, com a economia fechada, lockdown, é muito bonito falar lockdown. Lockdown é fecha tudo. Vamos dizer um português claro, fecha tudo. Como é que você vai trancar o cara morrendo de fome dentro de casa, nas periferias, por exemplo, de São Paulo? Você pega São Paulo, velho, são comunidades periféricas aí do tamanho de cidades. Cidades grandes em qualquer parte do mundo. 100 mil habitantes em Paraisópolis, vai lá para a Europa e pega o índice demográfico que tem e compara. Cidade de 100 mil habitantes na Bélgica, que é o centro da comunidade europeia, capital da comunidade europeia, é cidade grande pra caramba, porque tem 11 milhões de habitantes, o mesmo que tem só na capital de São Paulo, menos que a capital de São Paulo. Então, aqui não dá para você pensar em combater a patologia sem combater a grave crise que nós temos da fome, que já vem principalmente da pior recessão econômica do ano passado e que esse ano ficou pior ainda. Moral da história: quem era pobre do ano passado para cá ficou mais pobre. Com a economia fechada, fica mais pobre ainda. O cara que tinha um empreguinho no restaurante que tinha 4 funcionários, o restaurante quebrou e ele quebrou também. Ele vai arrumar comida aonde que ele vai arrumar? Tanto que Sua Excelência, o Procurador-Geral do Estado, pelo Ministério Público, avisou o Covas: você tira os moradores de rua da rua ou vai ter saque já já. Moral da história, não está tendo muita diferença do morador de rua, a única coisa que tem é que ele está na rua.
para os moradores das periferias. A diferença é que um passa fome na rua e o outro passa fome numa casa de 1 cômodo, 2 cômodos ou 3 cômodos. Essa é a diferença única que existe. No fundo, nós temos, se você pensar bem, pobres sem teto e pobres com teto. Mas o resultado é o mesmo, falta de rango. Você vê aquela fila da fome que tem no centro de São Paulo, no Marco Zero de São Paulo, que os beneditinos, os freis beneditinos distribuem comida, aquilo ali dura horas, porque a gente morta de fome. Agora, a única diferença dos caras da periferia é que eles têm casa, né? Tem pelo menos isso, mas a fome é a mesma. Então, você trancar pessoas dentro de casa no Brasil é diferente que você trancar pessoas dentro de casa em qualquer dessas potências que nós já superamos ou estamos chegando perto. Tem que se pensar muito com essa história de lockdown e a cada dia que passa fica-se mais propenso a tomar-se essa medida de lockdown e eu penso que isso vai ser um desastre de uma proporção terrível. Você vai trancar o cara com fome dentro de casa, ele vai sair de casa para procurar comida porque não aguenta ver os filhos chorando, ele e a patroa vão sair de casa para trazer comida para os filhos, que nem passarinho faz com os filhotinhos dele dentro do ninho. Você acha que o cara vai aguentar o filho morrendo de fome dentro de casa e vai ficar dentro de casa porque o governo vai determinar? Não. E aí, como é que o governo pode combater isso? Mandar a polícia dar porrada nos caras para o cara ficar dentro de casa. Aí o que vai acontecer? Uma convulsão social. Mesmo porque o policial que ganha mal pra caramba, que também deve estar morrendo de fome, com 5% de aumento e ferrado, não sei se vai ter disposição para cumprir ordem de governo para manter o cara dentro de casa. Aí vem desobediência civil e vem o que o promotor falou. Pode ter saque, pode ter procurador, né? Hoje o procurador falou, o doutor Sarrubo, pode ter violência. E é tudo que a gente não quer, ter violência. Ontem aquela reunião, principalmente do Dória com o senhor presidente da República, deu uma certa esperança, porque tanto quanto a gente, eles devem ter percebido que não vale a pena essa briga política, porque o principal fator do Brasil é salvar vidas, ou que morrerão da patologia e vão morrer muitas pessoas. Uma pessoa morta já é uma tragédia. Uma pessoa morta já é terrível, mas milhares de pessoas vão morrer, não tenha dúvida, porque não precisa do Mandetta avisar a gente e errar na curva e desmoralizar o combate à doença quando ele falou que as pessoas iam morrer na Páscoa. Eu insisto em dizer isso, que acho que foi um erro crasso, porque todo mundo estava acreditando naquele cara com aquela história, aquele papo mole dele de que, olha, não abandona o paciente. Abandonou, porque brigou com o dono do hospital, mas abandonou o paciente. Diz que ia morrer gente pra caramba em abril, na Páscoa, não morreu, e as pessoas começaram a desacreditar do combate à doença ou desacreditar da doença. Facilitaram o contágio? Claro que facilitaram. No começo da quarentena aqui em São Paulo, ninguém ia pra rua. Depois que não morreu gente na Páscoa, todo mundo começou a sair e pronto, acabou. Ah, mas o presidente também colaborou? Também colaborou, claro que colaborou, foi no meio do povo e tal, e daí por diante. Subestimou a doença? Subestimou. Hoje ele usa a máscara, fica distante do povo. Hoje ele percebeu que realmente o buraco é mais embaixo. Ele voltou atrás, como o Trump voltou atrás. Não totalmente, mas voltou atrás. Porque ele faz essa conta. O Brasil é um país de gente pobre. Se você prender o cara em casa com fome, ele não vai ficar em casa com fome e nós teremos aí sim um dos períodos mais tristes da nossa história, porque vai morrer gente do coronavírus, que naturalmente vai morrer mesmo, porque essa doença é terrível. A maior potência econômico-nuclear do mundo está de joelhos para essa doença, é onde tem o maior número de casos e o maior número de mortos. Quantos mortos já nos americanos lá, hein? Cento e quantos mortos aí nos Estados Unidos, ô Garrafa? Só para a gente atualizar. Quantos mil mortos nós tivemos nos Estados Unidos até agora? 128 mil? Não é de ontem para hoje, não. De ontem para hoje você falou agora.
A soma total de mortos entre os americanos, 100.128, não sei. 94.661. Quase 100 mil mortos entre os americanos, deve chegar a 150 a 200 mil mortos nos Estados Unidos. Aqui a gente está em 20 mil e eu não acredito nessa cifra. Como a Itália errou em pelo menos 20 mil, nós devemos estar perto aí de muito mais de 30 mil mortos no Brasil. Mas aí nós vamos ter aquele quadro de gente morrendo da patologia, que é grave, é terrível. Vamos ter aquele quadro de gente morrendo dentro de casa de fome e vamos ter gente sendo abatida a tiros da rua para que o cara volte para dentro de casa. É isso que você quer? Claro que não. Por isso que desde o começo eu disse, o Brasil é um país diferente dessas outras potências que estão enfrentando essa doença terrível, séria e que mata. Vocês encontram um equilíbrio para que o povo seja abastecido na sua casa, tenha dinheiro para poder comprar comida, entre em contato com essa rede de mercados e tal, e faça com que esses caras vendam comida a preço de custo, pelo menos durante 3 meses. Se o povo pode ficar preso durante 3 meses dentro de casa e se sacrificar, por que esses caras que vendem comida não podem se sacrificar um pouco também? Porque o que eles já ganharam com arroz a 20 reais, com feijão a 10 reais, com esses preços abusivos e absurdamente dramáticos e canalhas, não é verdade? Por que não podem também vender comida mais barata? Porque o governo brasileiro não tem como pagar mais do que está pagando. Está pagando uma mixaria perto do que pagam os outros países, porque é um país pobre. Não tem dinheiro mais para pagar, daqui a pouco não tem dinheiro mais para aposentado ou coisa parecida. Ah, mas pode esticar um pouco mais. Então, que paguem as outras categorias que não estão pagando. Agora, congelaram o salário de servidor. Você acha que o servidor vai ficar quieto? Sei lá se vai ficar quieto. Não deve aceitar. E outros poderes todos inchados aí, gente que tem não sei quantos assessores, cada político tem quantos assessores aí, você entendeu? E poder judiciário e tal. Você acha que todo mundo vai querer pagar a sua parte? O Brasil nunca foi justo, ninguém quer dividir tragédia, o cara só quer se dar bem, acha que democracia poucos se dando bem, a maioria não, é o contrário. Democracia é você distribuir coisas favoráveis, é você distribuir saúde pública, é você distribuir educação pública. Democracia é isso, não o que acontece no Brasil. No Brasil, você é um país democrático, uma ova que nós somos democráticos. A gente é uma democracia doente, cheio de ladrão, de gente corrupta, e onde a gente distribui tragédias. Falta de atendimento público, péssimos hospitais, isso antes da pandemia, a gente já sabia de gente que morria em corredores do SUS, que hoje está sendo elevado à potência de salvadora da pátria, porque pelo menos é um sistema público de saúde, entendeu? Mas antes disso, era todo dia pau no SUS, com gente morrendo em macas e em hospitais que já não tinham leitos. Não é agora, por causa do coronavírus, que não tem leito, já não tem leito faz tempo. Não tem leito, agora é de UTI, mas tinha gente que não chegava nem em UTI. Ou não era atendida pelos serviços normais aí que hoje não atendem por falta de UTI, ou de EPI, de equipamento de proteção individual, mas antes já tinha isso, omissão de socorro do SAMU, eu ouvi falar várias vezes, não é só agora que eu ouvi falar, faz séculos que eu ouço falar disso. Então, se elogia o sistema de saúde público brasileiro, porque é o que tem. Os americanos nem isso têm, mas é o que tem. Mas sempre foi muito ruim. Sempre muita gente morreu por causa da saúde aqui no Brasil. Por causa da saúde, da fome. Esse coronavírus só desnudou uma situação terrível que o brasileiro sempre enfrentou. O Brasil sempre enfrentou essa situação. Hoje, de uma forma mais grave, mais letal, por causa desse vírus, nós temos que reconhecer. Para encerrar esse comentário, que parece também discurso do púlpito de algum pastor ou de algum padre, mas é baseado em tudo que eu li na madrugada, e para deixar bem claro, não é? Porque tem muita gente cínica usando esse vírus aí para fazer bancada de eleição. Tem muita gente cínica. Olha, agora nós estamos numa situação grave. Agora uma ova. O Brasil está grave desde que foi descoberto.
A pobreza no Brasil existe de uma forma vergonhosa desde que o país foi descoberto. A divisão de renda ela é uma calamidade pública desde que o país foi descoberto. Esse é um país desigual desde que ele foi descoberto. Não é agora com o coronavírus que nós estamos vivendo uma tragédia. O Brasil sempre foi uma tragédia para os de sempre, que são os pobres e que são maioria no Brasil. Então fica essa gente cínica agora, preocupada, olha, a ciência, a ciência, a ciência. Por que vocês não viram antes a ciência quando já morria gente em hospital, quando já morria gente de fome nas ruas, quando já morria gente que não tinha acesso a grandes centros porque não há estradas, porque não há ferrovias? Por que a gente não descobriu a miséria quando ela existia e sempre ela existiu no Brasil e só agora está falando em miséria? Por quê? O Brasil é o Brasil de hoje injusto depois do coronavírus? Não. Ele é o Brasil de sempre, elevado a uma potência maior por causa de uma patologia, por causa de uma doença, mas é o Brasil desigual de sempre. E, repito, as armas que a gente tem para enfrentar a doença não são as mesmas armas que os americanos têm. Os americanos agora, acabei de ler no New York Times, mandaram 1 bilhão e 200 mil dólares, não sei, acho que para a Universidade de Oxford, ou para um laboratório aí, não sei onde foi, pesquise aí, Garrafa. Acabaram de mandar agora 1 bilhão e 200 milhões de dólares para desenvolver a única coisa capaz de salvar o mundo, que é a vacina. Enquanto não houver a vacina, mais estão em testes avançados. Uma vacina às vezes demora 10 anos para você produzir uma vacina. Por exemplo, até hoje não tem vacina contra a AIDS, mas como o mundo inteiro está afetado de uma forma terrível, mentes brilhantes foram colocadas para rodar, aproveitaram pesquisas viróticas que existiam já de outras patologias que vieram também lá da Ásia, como o gripe de Hong Kong, como a SARS, como a MERS, entendeu? Que são coisas parecidas com esse bicho maldito. E tem uma única notícia positiva em relação a essas vacinas. Primeiro que elas já estão avançadas, né? Que ao invés de demorar anos para você descobrir, talvez você descubra bem antes. Já estão sendo feitos testes clínicos em seres humanos, numa escala razoável de segurança, seres humanos saudáveis. Em setembro, talvez a gente já tenha a perspectiva de uma vacina segura. Vacina segura mesmo, talvez, no começo do ano que vem, e até lá muita gente vai sofrer com isso. Mas para você imaginar um mundo sem máscara, um mundo que haja abraço, que haja aperto de mão, que haja contato social, para você esperar isso, para você chegar a isso, você vai ter que ter vacina. E a gente está aceleradamente, a gente que eu digo, o universo, o planeta, está correndo atrás dessa vacina. Porque se a gente não encontrar vacina, não tem segurança, porque vai voltar surto, vem uma segunda onda, tem o ano que vem, é uma gripe, só que é uma gripe que mata. Né? Então, você tem que descobrir a vacina. Outra coisa interessante que eu li, também não sei aonde, de madrugada, é que esse vírus, ele é um vírus que se espalha com rapidez, é um vírus que pouca gente conhecia, mas ele é um vírus bobão. Como é que ele é um vírus bobão? Porque ele tem menos capacidade de mutação que os outros vírus. Ele não muda rapidamente como os outros vírus. Então, sendo um organismo estático, sem muita capacidade de mutação, é mais fácil de você descobrir uma vacina contra esse coronavírus. Quem escreveu isso, eu não sei, mas eu tenho a impressão que foi Deus que pelo menos inspirou esse cara a escrever isso, porque parece que é isso mesmo. Como esse vírus muda menos, melhor capacidade de combater o vírus nós temos, porque melhor condição de a gente conseguir uma vacina que nós, enquanto humanidade, temos. O resto é conversa fiada, é papo furado, é política, é tudo menos que pensar no povo. Aqui e em qualquer lugar do mundo. Aqui ainda muito mais, porque aqui está cheio de gente hipócrita que gosta de ser eleita e que pensa no povo só na hora da urna, depois esquece. Só que agora o dele está na reta também, porque a família dele está na reta também. Né?
Esse é o grande detalhe. Porque senão nem no povo estariam pensando. Estariam pensando no próprio umbigo, que é o que sempre fizeram. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.